Olá, amigos, queridos companheiros nessa desafiadora trilha da frutificação. Eu sou o Marcos e agora eu estou aqui com vocês para conversar um pouquinho sobre a introdução da jornada. Introdução aqui da doxologia de cada dia. Eu cresci ouvindo cristãos que se identificavam como tradicionais ou como avivados. Não sei você, mas essa foi a história da minha vida eclesiástica, né, na igreja, durante muito tempo. A gente estava ali sempre em meio a debates entre os avivados e os tradicionais. Avivados e tradicionais, né? Os irmãos mais pentecostais e os irmãos mais aqueles... a gente usava mais a expressão tradicional mesmo. Debatendo acerca de qual seria a principal evidência da presença do Espírito Santo na vida de alguém que crê verdadeiramente em Jesus. Qual a principal evidência? Esse sempre foi um debate, né? E quer fosse no ambiente eclesiástico, na igreja, como naquelas boas e velhas salas da escola bíblica, quem não lembra? Se você, como eu, teve a oportunidade de participar das escolas bíblicas como elas eram antigamente, você também se lembra disso. Então, naquele ambiente das salas, quantas vezes eu tive a oportunidade de participar, de ouvir debates assim, onde todos podiam levantar a mão para participar do debate, todo mundo podia dar a sua opinião. O professor da escola bíblica era só mais um de nós, né? Não era um acadêmico, não era entre aspas, professor, né? Era um irmão que ele recebia lá o conteúdo e ele fazia aquela leitura prévia e no domingo ele seguia ali o roteiro e a gente sempre tinha a oportunidade de dar opinião. E vez ou outra sempre aparecia essa questão. Qual é a maior evidência da presença do Espírito Santo na vida do crente verdadeiro? Mas é claro, isso não acontecia só na escola bíblica. Quantas palestras, quantas mensagens, pregações, no seminário, depois na faculdade teológica, isso continua. Livros, são teses para um lado e para o outro. É claro, a questão central é se a evidência da presença do Espírito na vida de alguém, que essa evidência que torna legítima a habitação do Espírito na vida de um crente, se são os dons, né? Essa era a discussão, se alguém que recebia aquela capacitação sobrenatural. É claro, se o Espírito Santo habita em mim, eu preciso ser uma pessoa poderosa, né? Nesse aspecto místico, de realmente, se Deus está habitando em mim, é claro que eu tenho que ter esse poder. Então, todos os dons do Espírito, esses dons espirituais, esses dons extraordinários que a gente lê na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, todos aqueles dons ali dos apóstolos e da igreja, de um modo geral, da igreja ali no começo, a igreja 1.0, que, é claro, se o Espírito Santo habita em mim, a grande evidência é que ele me torna capaz de realizar essas coisas extraordinárias. Do outro lado, sempre houve aqueles que diziam que não, que a grande evidência da presença do Espírito, da habitação no Espírito de um cristão, é o caráter transformado, é o fruto. Então, de um lado, a turma dos dons, do outro lado, a turma do fruto do Espírito. E claro, como um bom batista que eu era, eu estava sempre do lado daqueles que defendem que é o fruto, não os dons, a maior evidência da legitimação do Espírito Santo na alma de um crente. Entretanto, e aqui é o ponto, gente, quando eu considerei essa minha escolha de uma forma mais profunda, eu pude perceber que havia nessa convicção uma certa conveniência, dos irmãos avivados. Eles tinham razão em muitos aspectos e eu pude entender isso, né? Então, é o fruto e pronto. Era muito conveniente para mim, definir assim. Isso porque sempre me pareceu mais confortável imaginar que bastava apenas, entre aspas,
Imagina, apenas demonstrar, quase que, entre aspas, de novo, naturalmente, por meio de atos de amor, de bondade, de paciência, etc., que o Espírito Santo estava habitando em mim. Então, é claro, olha o jeito que ele fala, né? Esse cara é um crente. olha a forma como ele trata os pais, né? Olha a forma como ele trata os irmãos. Olha como ele serve na igreja. É claro que o Espírito Santo habita nele. Sempre foi mais fácil isso, entende? Sempre foi mais fácil esse testemunho. Porque é isso, testemunho. Não é mesmo, irmãos? Não é mais fácil, não é mais conveniente isso? E era tão natural, né? O Espírito Santo está habitando em mim. Só que a gente sempre fica com aquela questão, porque a gente olha para o lado e tem pessoas que não são cristãs que são assim também. São aquelas pessoas, gente boníssimas, né? São tão legais, são tão boas, pessoas cordiais. E o Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo não está em jogo aí, né? Entende? Então, era muito conveniente, é isso que eu entendi. Né? Isso porque a alternativa, né? Escolher assim era conveniente, porque a outra opção, né? A questão lá do poder, né? Dos dons do Espírito, os irmãos avivados sempre defendiam que para você a evidência, né? De alguém, de um cristão que tem a habitação do Espírito Santo, esse cristão precisa ser muito fervoroso. Ele precisa orar muito. Ele precisa estar sempre vigiando, sempre orando e vigiando. Aquelas brincadeiras todas, o jejum, sabe? Aquele esforço, aquela vida puxada. Não é mesmo? De um lado a graça, que bom, né? O Espírito Santo habita em mim, olha como eu sou bom. Do outro lado, aqueles irmãos que estão ali naquele trabalho, né? mais pesado. Então, eu percebi que a minha escolha pelo fruto como sendo a maior evidência da presença do Espírito é mais uma questão de conveniência. A alternativa, a necessidade diária por uma conexão com a manifestação do poder divino, aquela força que torna uma pessoa comum em alguém capaz de realizar sinais e maravilhas que resultam de uma vida de busca intensa pela presença sobrenatural de Deus, era convenientemente sempre a opção inviável. É claro que eu estava enganado, né? E é importante a gente conversar sobre isso aqui. Mas eu não estava enganado por acreditar que o objetivo final da obra de Deus na minha vida seja o fruto do Espírito. Eu não estava errado, e nem os irmãos estão errados em afirmar que a evidência principal é o fruto do Espírito. É o caráter transformado, é a transformação plena, total, a grande conversão. É a grande transformação. Essa é a maior evidência, esse é o maior sinal da presença do Espírito na vida de alguém. É quando essa pessoa é transformada interiormente e ela ganha realmente um novo caráter, um caráter transformado. Seguramente, conforme as Escrituras, essa parte está correta. No fim da minha vida, depois de tudo, nada será mais importante que, na linguagem bíblica, né, eu obter a mente de Cristo. Nada será mais importante do que receber um novo coração, capaz de amar como o Senhor ama. Entende, irmãos? O meu erro, aí sim, esse é o ponto que a gente precisa tratar aqui no começo. O meu erro foi subestimar o aspecto místico da minha união com Cristo por meio da habitação do Espírito Santo em mim. Foi imaginar que a graça de Deus era um tipo de salvo-conduto, um tipo de passaporte espiritual com o qual eu podia transitar livre e tranquilamente pela vida. Foi acreditar que eu viveria a grande transformação sem empenhar todos os meus recursos e esforços diante da necessidade diária por uma conexão. Aí, de novo, né, eu repeti a mesma frase, a frase lá da conveniência, né? Eu achava que não era necessária essa busca diária por uma conexão com a manifestação do poder divino, aquela busca diária
por aquela força que torna uma pessoa comum em alguém capaz de realizar sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas que resultam de uma vida de busca intensa pela presença sobrenatural de Deus. O meu erro foi achar que para obter a transformação do meu caráter, eu ia conseguir obter transformação de caráter sem esse poder. Esse poder. Então, ponto, né? É claro que Deus está em você para transformar o seu ser. O Espírito Santo habita em você para isso, fundamentalmente. Como o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, o objetivo do Espírito Santo é transformar a mim e a você em pessoas que têm a imagem de Jesus. Lá em Romanos também, capítulo 8 de Romanos, é tornar a mim e a você pessoas iguais a Jesus. Não é mesmo? Semelhantes a Jesus. Então, é claro que isso se trata de uma transformação total e completa do caráter. Não é mesmo? E aí, é claro que o fruto do Espírito, ele é essencial. No entanto, aí que a gente estava errado é imaginar que a gente consegue, que o Espírito Santo vai produzir esse fruto em nós sem que a gente se envolva, sem que a gente se dedique muito para isso, sem que haja muita busca por Deus. Esse é o ponto que a gente vai combater aqui, né? A gente começa nisso. Então, na nossa trilha rumo à maturidade, com isso em mente, prepare-se para caminhar conosco nessa trilha que conduz à verdade acerca da frutificação. Como já podemos notar, nossa primeira tarefa será, mais uma vez, desfazer a falsa noção de familiaridade com o tema, como a gente tem feito em todos os outros temas. Isso tem sido muito comum. É tão familiar que a gente não pensa sobre o assunto, a gente imagina que tem conhecimento, mas o que a gente tem, na verdade, é um monte de informação vaga, tudo trocado, né? A gente não tem nada, entre aspas, concreto acerca do assunto. Então, é isso que nós vamos combater primeiro. Nossa primeira tarefa vai ser essa: entender que não há nada simplesmente natural. É natural nisso, em amar, por exemplo. O fruto do Espírito é o amor. Irmãos, não tem nada de natural no ato de amar como Deus ama. O verdadeiro amor, o amor ágape. Não tem nada de natural nisso, em alguém abrir mão de si e viver sacrificialmente pelo outro. Não tem. A gente só vai chegar lá por meio de uma ação poderosa de Deus, irmãos, nas nossas vidas. Entende? Não tem nada de natural nisso. Imaginar que o Espírito Santo está produzindo em mim, por meio de uma osmose, só indo à igreja todo final de semana, que ele está produzindo em mim isso, esse amor, amando Deus acima de tudo e o próximo como a nós mesmos, e amando as pessoas como Jesus ama. Meus irmãos, não é assim não. A gente precisa se envolver nisso de verdade. E primeiro, né, parar de atrapalhar, como a gente já falou. A gente atrapalha demais a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, não tem nada de natural nisso, de simplesmente natural. A frutificação é o delicioso e glorioso resultado final de um processo complexo, lento, dramático, trabalhoso e até doloroso. Primeira semente é enterrada onde não pode ser vista. Ela é enterrada onde ela não pode ser vista. Então, oculta, ela se parte, perdendo suas principais características. Jesus falou disso. Em seguida, ainda escondida sob a terra, de uma forma magnífica e surpreendentemente bela, a semente muda, transforma-se, até que surge para se tornar, no tempo certo, uma árvore frondosa. Então ela estava lá escondida debaixo da terra, mudando, longe de todos os holofotes, longe de todas as atenções. Entende, irmãos? Estava lá, mas algo poderoso estava acontecendo dentro dessa semente plantada.
E de repente ela surge, até que ela surge e ela se torna, com o tempo, uma árvore frondosa plantada junto a ribeiros de água, que frutifica na estação apropriada. Entende, irmãos? É algo maravilhoso isso. Acredite, esse é o plano que Deus tem para a sua vida. Como a Bíblia revela, Ele é o agricultor, o jardineiro, que plantou a boa semente em você e colocou à sua disposição tudo o que você necessita para que a vida e a piedade aconteçam em você, de maneira que você venha se tornar co-participante da natureza divina, livrando-se da corrupção das paixões que há no mundo. 2 de Pedro 1, 3 e 4, esse texto também ele é importante para nós. Sendo assim, finalmente, querido amigo, em oração eu desejo que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde nesse bendito propósito de avançar no caminho que conduz à frutificação. Seja bem-vindo à Jornada Devocional Fruto.